Brasileirão tá completando 50 anos, hein? Calma, que a gente não tá desprezando Taça Brasil, Robertão, nada disso. Mas é que o Campeonato Brasileiro, como a gente conhece, começou a ser organizado em 1971. Pois é, todo mundo tá com seus títulos aí, tá tudo bem, tá? Mas pra celebrar o Brasileirão desses últimos 50 anos, o Esporte Espetacular começa hoje uma série com temas e personagens que marcam o nosso futebol. Diversidade, alegria, paixão e fé, que é o tema do primeiro episódio, porque esse é o Campeonato dos Brasileiros. E a galera explode pro Maracanã. O torcedor tá na sua fé, na sua oração. O que é torcer, se não um ato de fé? Haja oração. Vale toda a fé, toda oração, toda concentração. Acreditar que uma força superior possa interferir e ajudar quem está diante dos olhos em campo. É muito natural que o cara não acredite em nada, seja o mais empedernido dos ateus, mas no momento em que a bola rola, né, é impossível que você não seja tomado por algum tipo de sensação que te coloca em contato com o extraordinário. Seja o goleiro que se ajoelha debaixo das traves pedindo aos céus para esticar as suas forças na proteção do gol, Faz uma oração antes do jogo. ou o árbitro que reza e benze a tela do VAR clamando por clareza para interpretar os lances, como Ricardo Marques Ribeiro. Antes dos jogos eu sempre fico na minha sala, dentro do vestiário, separado com a Santa, a Senhora Aparecida, faço minhas orações. Eu sempre acendo de uma ou duas velas. Eu faço minhas orações e a medalhinha que me acompanha há muitos anos. O Campeonato Brasileiro é uma enorme caminhada e, às vezes, ela continua mesmo após um título. Em 1971, um Tele Santana, ainda nos primeiros passos da carreira de treinador, fez uma promessa. Se fosse campeão pelo Atlético Mineiro, percorreria a pé cerca de 70 quilômetros até uma igreja. Um enorme desafio que mostra o tamanho da fé e da gratidão. O caminho começou em Belo Horizonte e o destino era a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Congonhas. E foi acompanhado pelo Neri Campos, que era o diretor, Léo Coutinho e o Dinho, que era o roupeiro. Enquanto andavam, vinham as lembranças de uma campanha histórica do Atlético. Como da Maravilha, no Atlético Mineiro de Telê. Espero dessa vez colaborar com mais uma vitória do Atlético e fazendo gol parado. Que no Maracanã, diante de uma multidão botafoguense, deu o primeiro título brasileiro de um devoto Tele Santana. Ele sempre teve com ele um crucifixo que ele sempre beijava. Ele tinha muito a origem do Santana, inclusive, porque ele nasceu no dia de Santana. Já no dia seguinte ao título, o Tele foi pagar a promessa, mas cerca de 50 quilômetros depois... O Neri, ele teve um desmaio, mas já tinha entrado no município de Congonhas. Ele deu a promessa como cumprida, antes de chegar. Aí foi de carro, completou de carro. E agradeceu na pequena igreja que fica às margens da estrada. Mas sabe como é brasileiro, né? Muita gente... depois, em Belo Horizonte, disse que o fato do Tele não ter cumprido, ele cumpriu sim, mas esse fato dele ter pegado parte da carona fez com que o Atlético nunca mais, até hoje, ganhasse um campeonato brasileiro. Tele queria o fim da partida, o fim de longos anos sem título. Tele esperaria 20 anos para conquistar outro título brasileiro, com o São Paulo, que tem o apelido de Clube da Fé. Tele, o que foi mais importante nessa conquista do São Paulo? Mas é a união que nós tivemos durante todo o campeonato. Num Brasil de tantas religiões, muitas vezes uma decisão coloca frente a frente não apenas dois times, mas crenças diferentes. Como em 1993, quando o Palmeiras do atleta de Cristo César Sampaio tinha pela frente o Vitória, da Bahia de Todos os Santos.
Esses dois periquitos aqui significa Edmundo e Evaí. Todos dois estão amarrados. Nenhum dos dois vão fazer nada amanhã, estão presos. No Palmeiras tinha Amaral. Gente, saudoso nosso Cristiano. Falei, vamos varrer. Sampaio, abre a briga aí e vamos ler o Salmo 91, né? Um caiu do teu lado, 10 na tua direita, tudo será atingido. E no Vitória, Vampeta. Eles deixam o time visitante, o pessoal deixa um prato de macumba lá, faz uns espetos com o nome do jogador. Mas a verdade é a crença de cada um, é o propósito pra bola. Do lado do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo tinha com ele um guia espiritual. Pai Robério de Ogum, que acompanhava o treinador desde o Bragantino. O Vanderlei me dava muito trabalho. Ao deixar a concentração, o pai de santo fez de tudo para fugir da reportagem. Eu não fui ver nada de Palmeiras, não. O Vanderlei é muito místico. Quando ele não estava bem, eu rezava na roupa dele. As simpatias eram feitas muito. E ele até sugeria cores no uniforme. Também a branca se repetiu muitas vezes. Aí o arqueiro Dida. Vai começar a grande final do Campeonato Brasileiro. Como na final contra o Vitória. E além do reforço espiritual, o Palmeiras tinha um timaço com Edilson, Edmundo, Evair e companhia. Vai, Edilson, fizeram um bonequinho seu aqui, estamos te cutucando, você vai fazer o gol. Edilson foi lá, fez o gol. E depois a gente no jogo de volta aqui no Morumbi, a gente vai saber o campeão brasileiro. Foi o primeiro dos 5 títulos brasileiros de Luxemburgo, o maior campeão entre os técnicos, que levou a fé pelos clubes onde passou. As nossas meias tinham uma cabeça de alho, né? Que o pessoal botava e o Luxemburgo gostava de uma força a mais. A arruda que o pai Robério usa nos banhos também é uma companheira de um carioca, personagem marcante de muitas transmissões. O vascaíno Kaique, um torcedor símbolo de um clube que por décadas teve como massagista um pai de santo, o pai Santana. Em primeiro lugar, eu tenho muita fé em Deus, cara, e sempre levei fé no meu time. E vou levar fé sempre no Clube de Regata Vasco da Gama. Sempre acompanhado de um cartaz, com a palavra fé e um galinho de arruda, o kit que o Kaique leva aos jogos do Vasco há 20 anos. Um torcedor símbolo. E de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o Kaique foi parar nas páginas da revista americana Time. 52 anos desse lugarzinho aqui. No momento eu vivo de biscate. Tiro entulho, ajuda em mudança. É assim que ele sobrevive e sustenta as visitas a todos os jogos do Vasco no Rio. O ritual é sempre o mesmo, para criar uma demonstração inabalável de confiança. E eu começo o finalzinho da cruz, ó, como sempre, e arruda nele. Até na pandemia vai a São Januário em todas as rodadas e fica lá fora. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Depois de comemorar 4 títulos brasileiros na Série A 2021, reserva para o Kaique e para o Vasco a 4ª visita à Série B. Ter fé e acreditar assim, em dias melhores e torcer para que tudo daqui para frente dê bom. Que vai fazer esse ano, apavorava o Lauro, um professor fanático pelo Fluminense. Só quem viveu o Fluminense na 2ª divisão e na 3ª divisão sabe o que é passar esses momentos que são terríveis. Em 2009, ele estava vendo o clube na beira desse abismo novamente. Às 7 rodadas do fim, o Fluminense era o lanterna. E aí o Lauro achou que precisava fazer algo mais. Eu fazendo um lanche iguaba, vi uma placa, faço faixas. Aí eu falei, pô, vou fazer uma faixa aqui. Então veio na minha cabeça isso, pô, tem que lutar até o final. E nasceu assim uma faixa com uma frase curta, mas de enorme significado. Lutem até o fim.
A frase era para resgatar o brio dos jogadores, né? A raça, a garra dos jogadores, para que eles lutassem, que eles não se entregassem. Pelo menos se alguém olhar aí para cima e dar uma motivação, vamos ver o que acontece. A gente estava praticamente rebaixado. Eu lembro que não tinha quase ninguém no Maracanã. E quando a gente entrou, eu vi aquela faixa, lutem até o fim. Acompanhado apenas da fé, levou a mensagem a todos os jogos seguintes. E a partir dali eu usei, quando a gente fecha ali na pré-eleição, eu usei várias vezes. Vamos lutar até o fim, com coragem, vamos acreditar. E aí nós olhávamos para a bancada, via aquela faixa luta até o fim. Sim, não dava força, não dava esperança. Fred bateu no campeonato! E o que aconteceu foi algo raro. Dali pra frente, o Fluminense não perdeu mais. Nós viramos jogos assim impressionantes contra o Cruzeiro no Mineirão, foi uma loucura. Michael, na jogada individual, cortou, voltou o lance, Fred bateu! Gol! O Fluminense faz história nesse momento do Mineirão. Que virada, hein? Ficou bem claro pra mim que ali foi um milagre, cara. E depois de 6 vitórias e um empate, o time de guerreiros foi do inferno ao céu. Leandro Pedro Guardas, Fluminense. O improvável Fluminense escapa numa missão pra lá do impossível. Porque escapar do rebaixamento foi apenas o primeiro grande feito de uma geração. E a faixa seguiu com a luta na parte de cima da tabela. O Fluminense foi campeão brasileiro 2 vezes nos anos seguintes, em 2010 e 2012. Tetracampeão brasileiro, o Fluminense, o tricolor, é campeão de 2012. 12 anos depois, o Lauro doou a relíquia para o clube e ela segue em todos os jogos do Fluminense no Maracanã. Eu fico muito feliz porque acho que ajudei, entendeu? Pelo menos um pouco. Uma mensagem eterna. Uma saudade deixada pelas 71 vítimas do desastre aéreo que levou o time da Chapecoense em 2016. A fé nesse momento é o que nos conforta, é o que nos dá força para seguir adiante. No ano seguinte, em meio ao luto, Túlio de Melo acertou o retorno dele ao clube, que precisou reconstruir o time do zero. Não tive nem como dizer não. Então foi um ano que eu não decidi pelo esportivo, foi uma decisão emocional. Todos os jogadores que foram para lá naquela época era para tentar reconstruir uma cidade, reconstruir um time, né? Os recém-chegados encontraram em Alan Ruschel um elo com o elenco que havia partido, o único dos sobreviventes que voltou a jogar. Um ano de reconstrução, né, de um clube, um ano de reconstrução pessoal, mais uma vez, né, um sonho de me tornar um atleta profissional em alto nível. A missão era manter a Chape na Série A, e o primeiro turno foi difícil. O time rondava a zona de rebaixamento, e a fé da torcida foi ficando abalada. Veio a pressão. Nós teríamos que honrar os nossos amigos, honrar os jogadores que se foram. Isso foi muito pesado para mim, porque, né, nesse momento eu fui diante da torcida e argumentei, conversei com eles, falei, os jogadores que vocês estão pedindo para a gente honrar eram meus amigos pessoais. Eu conheço as esposas e os filhos deles. Então, vocês não precisam falar disso com a gente, que honra, garra, determinação não vai faltar. Da Chapecoense! E não faltou. A Chapecoense teve a melhor campanha do segundo turno. Na última rodada, o Corinthians já tinha conquistado o 7º título brasileiro. É a última rodada do Brasileirão. E a Chape, diante do Coritiba, ainda tinha chances de conquistar uma vaga na Libertadores. O empate não era suficiente. Aí o domínio do Canteiros, uma capa... E aos 50 minutos do segundo tempo, Túlio de Melo trouxe os sorrisos de volta à Arena Condá. Nós vivemos depois de uma temporada de
de muito sacrifício, de muito estresse, uma temporada de muita carga emocional, conseguimos, além da nossa missão, dar essa coroa, né, essa cereja do bolo para os torcedores da Chape. Só o que transbordava ali no meu coração mesmo era o sentimento de gratidão mesmo. Para mim é vida, né? A redenção de quem viveu um milagre e pôde voltar ao Brasileirão. Onde todas as crenças são bem-vindas, em nome da bola, do gol e da vitória. Amém.